Olá para você ligado na JF TV Câmara. Você acompanha agora ao vivo ao segundo debate sobre o plano diretor, do ciclo de palestras sobre o plano diretor que está sendo promovido aqui pela Câmara Municipal. O tema hoje é o ordenamento territorial, área urbana e rural, regionalização, macroáreas e macrozonas. Um bom debate para você. JF TV Câmara, Juiz de Fora, se encontra por aqui. Bom dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos novamente à Câmara Municipal para a gente dar sequência ao nosso debate sobre o plano diretor. Queria agradecer especialmente hoje a comunidade de Dias Tavares que se faz aqui presente, e a Câmara está dando a demonstração de democratização da informação, dando oportunidade para todos participarem da discussão, darem a sua opinião e saber como vai ser o plano diretor e quando a Câmara votar, já saber o que está acontecendo. Eu vou passar a palavra agora para o presidente da Comissão de Urbanismo, o vereador Zé Márcio, que vai conduzir os debates nessa manhã novamente. Um abraço a todos e bom dia. Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa Câmara. Agradecer ao presidente da Casa, vereador Rodrigo Matos, que está dando toda a força, todo o apoio para que a gente possa fazer esse debate do plano diretor. Hoje a gente vai especificamente falar da divisão da cidade, questão de área urbana, área rural e a divisão interna da cidade. O nosso público hoje, em sua grande maioria, são pessoas das regiões de Dias Tavares, Ribeirão do Carmo, não sei se tem alguém de Humaitá, ou seja, áreas que foram ocupadas sem o planejamento, sem a autorização da prefeitura, mas que necessitam da sua regularização, necessitam da sua legalização, até para ter acesso a serviços de infraestrutura. Como a gente sempre faz no nosso debate, a gente tem aqui convidados a Aline Cruz, que é arquiteta e é do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Carlos Eduardo Manera, que representa aqui as indústrias da construção civil, engenheiro. Tem o Luiz Fernando Sirimarco, que representa associações de moradores. Ele hoje é presidente da Associação de Moradores do bairro Manuel Honório e Bairu. A Comissão de Urbanismo, que está à frente desse debate, além desse vereador, tem o vereador Adriano Miranda, vereador Sargento Melo e vereador Betão, que estão em outros compromissos já agendados, e por enquanto ainda não puderam chegar aqui. Temos também hoje aqui vereador Wagner, vereador Kennedy, vereador André Mariano, que são das comissões de telefonia e comissão de eletrificação rural. Sempre lembrando a todos que as perguntas também podem ser enviadas por e-mail para o e-mail planodiretor@câmarajf.mg.gov.br. E esse nosso debate, ele é transmitido ao vivo pela TV Câmara, sempre ele está sendo reprisado e depois é disponibilizado na internet. Isso é uma forma da gente fazer com que toda a população tenha acesso a essas informações. Está aqui presente também Aurélio Marangon, que é presidente do CONPUR, que é o Conselho Municipal de Política Urbana. Vou passar a palavra então para Renata Goretti e para a Thelma, que são técnicas da Secretaria de Planejamento que construíram essa proposta. A mensagem do plano diretor, a lei do plano diretor, ela está aqui com a gente, nós estamos fazendo esses debates e a gente espera até março a gente poder fazer o debate entre vereadores. É o momento que os vereadores vão apresentar emendas, por isso que é importante a presença de vocês aqui hoje, até para que, se houver alguma emenda a ser apresentada, os vereadores irão apresentar, e aí ele é aprovado e vai para a sanção. Antes de passar a palavra para a Renata, nós vamos chamar um vídeo da Câmara sobre o plano diretor. Casas, apartamentos, prédios, conjuntos habitacionais, ruas, avenidas e bairros. Tudo isso forma a nossa cidade. Em Juiz de Fora, a construção civil se expandiu de forma desordenada. Empreendimentos foram construídos em diferentes áreas. Em algumas regiões, não houve sequer um estudo sobre o impacto que esse aumento de moradores poderia causar. E é aí que entra o plano diretor, que permite o planejamento de cada peça que integra o município. E a habitação é uma delas. Com o programa Minha Casa Minha Vida, que ocorreram nos últimos anos, faixa 1,5 e faixa 2, eu acredito que esse déficit habitacional ele reduziu muito.
mas ele sempre vai existir. Sempre tem uma família em que o filho ele se torna adulto, quer ter a sua moradia, então o déficit sempre vai existir. Esses programas são importantes. Vou passar a palavra, então, para a Renata e depois a gente mostra o vídeo. Deixa o vídeo para a segunda etapa, tá? Lembrando aos nossos convidados aqui que eles podem, na realidade não é nem um debate, é uma roda de conversa. Tanto vereadores quanto os nossos convidados, a qualquer momento, tá, Renata? Tirar qualquer dúvida, perguntar. Depois dessa primeira fase, a palavra vai para a plateia. Renata Goretti, da Secretaria de Planejamento. Bom, gente, bom dia a todos. Eu sou Renata Goretti, subsecretária de Planejamento do Território, da Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura. E, como o José Márcio estava falando, a gente vai trabalhar hoje com um bate-papo, com esclarecimentos. É uma curiosidade muito grande de todos, né? É o entendimento desse espaço que a gente está propondo através desse documento do Plano Diretor. Esse documento está aqui, ele é importante para a gente ordenar o território. A gente teve palestras importantes aí ontem e com o Sérgio Magalhães, alguns dias atrás, explanando muito disso, da importância de a gente olhar o nosso território, diagnosticá-lo direito, perceber as vocações que ele tem, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ser estratégico, porque todas as funções complementares do município, elas estão ali também dependendo da maneira como a gente ocupa o território. Então, o serviço de educação, saúde, transporte, todos os outros dos quais a gente depende diariamente também estão atrelados a isso, e dessa capacidade também de o município atender e de as inter-relações também entre esses espaços ocupados acontecerem da melhor maneira possível. Então, a ideia que a gente traz aqui hoje, e aí realmente... Vou deixar aqui só porque eu tenho meus 2 apoios aqui, para não confundir. Então, a ideia que a gente traz aqui é para o bate-papo mesmo, para a gente esclarecer. Então, eu trouxe, a gente vai falar hoje do ordenamento territorial, que é a divisão do território, né? A identificação dos limites que o território oferece, dos limites que a gente precisa reconhecer como já ocupados, já consolidados, e aqueles outros, né, aquelas bordas e aquelas manchas que a gente tem já de ocupação na cidade, que a gente precisa entender o que a gente precisa conter de ocupação, áreas de risco, áreas de vulnerabilidade social, áreas que já estão densamente ocupadas e que ali não cabe mais uma ocupação, né, desordenada, a gente precisa entender o que precisa ser feito ali. Então, todo esse mapeamento e como foi feito e alguns dos critérios, eu vou apresentar aqui para vocês, a Thelma vai me ajudar também com alguns dos critérios que foram adotados no processo, e a gente começa aí mostrando um pouquinho do território. Próximo, por favor. Próximo. A gente vai mostrar aí, ali está um pouquinho deformada a imagem, né? O nosso território ele é mais esticado para cima, mas vocês podem perceber ali o que está mais cinza, né? O que está mais cinza ali no meio, onde está escrito distrito sede, aquelas áreas ali são as áreas em que o município já ocupou. O município todo é essa área externa ali, composta dos 4 distritos, o distrito sede, o distrito de Rosário de Minas, no canto esquerdo superior, o distrito de Torreões aqui embaixo e o distrito de Sarandira à direita. Então, o território é composto por essas 4 áreas, e as outras 3 dependem muito do distrito sede nessas funções que a gente falou mais cedo. Próximo. Hoje, o perímetro urbano que a gente tem no município é aquele ali. Ele, né, pega ali o eixo que vai lá na Zona Norte, que pega a BR-040, sentido Belo Horizonte, e ele já faz divisa com os municípios vizinhos, ao sul com Matias Barbosa, ali os outros municípios estão fazendo as nossas divisas ali. Todas as áreas fora desse perímetro vermelho hoje são consideradas áreas rurais do município. Próximo. Só mais um, depois a gente volta, que eu acho que ficou uma ordem errada. Aí. Ali, não sei se vocês conseguem enxergar, tem 2 linhas amarelas ali, à esquerda, a oeste, e à direita, a leste ali, que foram incorporações do território urbano que foram identificados no plano diretor. Então, o novo perímetro do plano diretor, novo perímetro urbano,
proposto pelo plano diretor, que são as áreas que já estão consolidadas, que já têm infraestrutura urbana, são as áreas, né? É a área vermelha, mas ela se desvia agora pelas linhas amarelas ali, um pouquinho ao sul também, tem umas incorporações ali que foram feitas de entendimentos que, naquele momento, dos diagnósticos, entendia-se que aquela ali era a área urbana do município, né, em 2015, né, em 2014, 15, 16, a gente consolidou nesse sentido. Volta um slide, por favor. E aí vocês podem ver, em verde claro, é a área urbana, considerada pelo documento como a área urbana de fato. Então, a área urbana ali de verde, claro, vocês podem ver ali a represa João Penido de azul, ali em cima à direita. Todas as áreas brancas ali são regiões rurais, áreas rurais, identificadas como rurais, e surge uma ferramenta nova aí de leitura desse espaço urbano, que são aqueles braços em verde mais escuro, que são as chamadas áreas de urbanização específica, zonas de urbanização específica. O que são essas áreas? Elas são áreas que vão contemplar ali, que vão permitir ou que vão possibilitar a urbanização moderada. O que é a urbanização moderada? É uma urbanização diferente dos moldes que a gente tem no perímetro urbano. Não é uma urbanização com potenciais de construção altos, não é uma urbanização de lotes muito pequenos, porque qual que é a intenção ali? É não permitir o adensamento excessivo. Né? A gente não tem condições, qualquer cidade, tá? Não estou falando de Juiz de Fora especificamente, de levar superinfraestrutura até todos esses pontos da cidade. Então, identificou-se ali não só os núcleos dos distritos, né? A leitura aqui está um pouquinho complicada, mas ali, acima à esquerda de tudo, é Rosário de Minas, e essas zonas de urbanização específica, que pegam Toledo, Valadares, Torreões, Humaitá, Caeté, Sarandira, e as ocupações que estão ao longo das vias, né, da BR-040 ou da BR-267, e os espaços que estão ali ao longo das estradas vicinais que a gente tem ali, as estradas JFA, né, as Juiz de Fora. Foi adotado, na época, o critério de 1,5 km a partir das BRs, para cada lado. Então, todas as ocupações ali que estavam contempladas, percebeu-se que era 1,5 km, já com alguns pequenos ajustes, porque, às vezes, 1,5 km precisava de um desvio de alguns metros. Né? Então, aquele desvio ali aconteceu para poder adaptar, porque não era um critério tão engessado, e ao longo das vicinais 1 km. Então, 1 km para cada lado das estradas vicinais, essas áreas estão contempladas. Então, esse foi o diagnóstico que foi feito naquela época, esse foi o critério que foi adotado. Então, são 4 as áreas. Né? A primeira ali, ao longo da BR-267, Igrejinha, que é a primeira da esquerda. Se a gente pegar aquela ponta verde clara ali, é a ponta que sai na BR-267, sentido Igrejinha, Votorantim, e a gente tem aquela continuidade ali, fazendo aquela mancha com as estradas vicinais. Aqui ao sul, a gente tem também a MG 353, MG 353 também ali levando ao distrito de Monte Verde, Torreões, ali ao norte, Monte Verde aqui embaixo. E ali à direita também a 267, a gente tem em sentido de... Não sei se consegue dar zoom aí no slide, é PDF, eu acho que consegue. Se segurar o Ctrl e der um scroll no mouse, dá zoom. O meu mouse não funciona. Mas a leitura ali está ruim, né? Aqui está melhorzinho. Não, a BR-040 já é urbanizada, né? Ela já está dentro do... Nós temos esse anexo 3 separado aí, está salvo aí. Vê se você consegue abrir ele e a gente dá um zoom para que a Renata possa detalhar bem mesmo ali, ó, onde fica 267 que vai para Lima Duarte. Eles estão naqueles anexos que eu coloquei aí. Esse detalhamento, para o público, ele é importante. É o anexo 3. Ele não pega lá. Com o mouse. Ô, Theo, você não quer ir lá com o mouse e apontando, não? Pode ser. Passa aqui, ó. É uma boa. Vamos, é bom, vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos, que aí melhor. Ah lá, ó. Agora, dá um zoom, por favor.
E aí a Renata vai mostrando anexo 3, para o pessoal entender bem. Deixa a Thelma chegar lá que ela vai... Nesse mapa aí, consegue dar zoom? Consegue. Esse é o anexo 3, Renata? Esse é o anexo 3. Consegue dar zoom nele, é um PDF, né? Tá. Ô, Thelma, conforme a Renata for falando, Thelma, você vai dando zoom e identificando. Aí, Renata, vou te pedir para você ir com bastante calma e identificando cada BR, para onde vai, para a gente entender. Obrigado. De nada. Deixa eu ver. Eu estou tentando fazer um trabalho de telepatia com a Thelma lá. Se o mouse está parado. Gente, eu vou tentar ir falando aqui então. Na saída da BR, aquele primeiro que eu estava explicando, a BR-040 ali, saindo na Zona Norte, né? A gente tem à esquerda, em direção ali a Lima Duarte, a gente pega a BR-267, aquela ponta verde clara ainda é a zona urbana, e a gente já está ali em Igrejinha, né? Nessa área. E a gente segue ao longo da BR-267, a gente encontra o núcleo já também um pouco mais consolidado de Valadares, e ao norte dele, Rosário de Minas. Então, ao longo dessas, a gente não tem nesse mapa o detalhamento das vicinais, né? Mas a gente tem as estradas vicinais que fazem a conexão de Valadares a Rosário de Minas. Desce só um pouquinho, então, a imagem. Abre um pouco, Thelma. Isso. Então, ali também a sul, a gente também já tem um núcleo um pouquinho mais consolidado de Toledos. Toledos, Valadares, Humaitá, Caetés e Penidos já estão também contemplados aí numa possível ascensão a distritos, né? Então já é um outro mecanismo também que o governo estadual vai reconhecer, a gente está fazendo esses estudos, vai reconhecer se esses municípios estão aptos a serem elevados esses povoados elevados a distritos, para também terem acesso, por exemplo, a programas de telefonia e outros que são providos aí, né, pelo governo estadual. Renata, qual a diferença entre a figurinha amarela e o verde? O verde escuro são áreas que estão previstas no plano diretor, como as áreas de urbanização específica. Elas são áreas, como a gente falou, que vão permitir uma urbanização mais moderada. E ali já é um reconhecimento, nas áreas em amarelo claro, do que já existe ali de ocupação de fato. Ali já existe uma estrutura, às vezes, de escola, alguma creche, né? Então, estruturas que já estão consolidadas ali, elas estão previstas nessas manchas amarelas. Renata, quando você fala de ocupação específica e ocupação moderada, dá exemplo para a gente dessa ocupação moderada. Por exemplo, indústria não pode ter, tamanho da área, por exemplo, isso. Tá, urbanização. A gente ainda não desdobrou isso vai ser desdobrado a partir das leis de uso e ocupação do solo. A gente falou no primeiro debate aqui que é de suma importância a aprovação do plano para a gente continuar dando os desdobramentos. Então, qual que vai ser a lei de uso e ocupação do solo específica para essas áreas? A gente ainda não sabe esse modelo, a gente ainda não está debruçado sobre isso para saber exatamente o tamanho do modelo. A gente está debruçado sobre atividades possíveis. Não pode uma indústria? Às vezes pode ser uma indústria que gere um impacto menor ali na demanda de carga e descarga, ou na demanda até mesmo de outras infraestruturas, né, que precisem. A gente pode ter lotes não tão pequenos como a gente tem no município, né, na área urbana. A gente tem lotes hoje no município de tamanhos mínimos de 300 metros quadrados. Muito provavelmente a gente vai avaliar um lote de tamanhos maiores para evitar muitas pessoas morando naquele mesmo local. Habitações multifamiliares é uma questão que a gente tem que colocar. A gente talvez não autorize, neste momento, habitações multifamiliares, que são prédios, né? Porque a gente não quer ainda, a gente não pode ter ainda um adensamento excessivo desse espaço. Renata, eu vou te interrompendo, mas é para deixar bem claro para todo mundo, quem está aqui e quem está em casa também, para ficar bem acessível e numa linguagem bem fácil. Valadares, especificamente, a Comissão de Eletrificação e Telefonia tem demanda num loteamento que foi feito lá, que chama Ribeirão do Carmo. Ele estaria contemplado na manchinha verde. Não é isso?
Ele exatamente, eu não sei, porque a gente não tem ali o mapeamento específico dele agora, né? Mas eu não sei se ele está ali entre a amarela e a verde, mas ele está dentro da verde. A manchinha verde está... A verde contempla a amarela, né? Isso. Então, a verde está a 1,5 km nas laterais da 1,5 km rodovia. nas laterais da 267. Tá. Tá? Depois você dá um zoom ali na região de Dias Tavares. Você vai lá, Theo. Afasta só um pouquinho o zoom, só um pouquinho. Dias Tavares, ela já está na área urbana do município, né? Então, hoje, ela já tem uma característica urbana. Ela não está nem na área rural e nem contemplada nessas áreas de expansão. A linha vermelha lá específica. é a 040? É 040, isso. O granjeamento de Dias Tavares, onde ele está ali? Ele está dentro da área mais clara ou da Ele está dentro da verde? Se eu não me engano, se não me fala a memória, está dentro da área verde, né, Thelma? Está dentro da área verde, ele já está contemplado na área urbana. O que não existe hoje... O verde claro ou o verde escuro? O verde claro. Só o verde claro. Ele já o está na área... granjeamento de Dias Tavares. Isso. Ele está contemplado já dentro da área... Ele já está na área verde clara. Então, ele já está dentro do território urbano, ele já permite uma urbanização dentro do zoneamento que o município prevê hoje, né? Tem um zoneamento específico para lá, que hoje ele está incluído dentro da área de expansão urbana, então também não é o mesmo zoneamento para as áreas bem centrais do município, um pouco diferente. Ele permite também menos adensamento, mas ele permite o loteamento, e esse loteamento ele pode, né, esse granjeamento aí, ele pode existir em qualquer área dessa mancha verde aí do território urbano. Vamos descer um pouquinho? Ou tem mais perguntas aí? Não, eu queria que você fosse lá em Humaitá. O granjeamento de Humaitá, então, estaria dentro daquela área verde ali, ó. O granjeamento de Humaitá também, minha cola lá está dando. O Humaitá também está dentro da área verde, ela levou a cola, está lá com ela. O Humaitá está dentro da área verde. Então, o granjeamento de Humaitá, hoje, ele está aguardando, vamos dizer assim, as definições dessas zonas de urbanização específica para um processo aí de regularização, de correção de alguma coisa que possa ser demandada. Tá, então a gente saindo dessa região ali, que é Dias Tavares, e o pessoal que tem interesse ali, que é a Fazenda do Tanque, Ribeirão do Carmo e Humaitá, eu queria que desse uma puxadinha lá em Monte Verde, pro lado de Torreões ali, que a gente tem algumas demandas lá. Oi? Aí, se vocês perceberem, tem uma diferença ali de Torreões, que já está um outro tom de verde, porque ele já é distrito, né? Então, ele não é um povoado. Eu quero ver para cima na imagem. Tá bom. Aquela mancha verde ali, ela está ao lado de uma vicinal. Isso. Qual que é aquela? É a Estrada da Lagoa, que a gente chama? Essa aí eu não vou lembrar. A Thelma levou minha cola lá, os números de cabeça eu não sei. Está vindo minha cola lá. A memória é muito boa para muita coisa, mas para número ela não pega. A 353 me parece que é a de baixo, olha lá, ó. A vermelhinha embaixo. 353, JFA 489 e a MG 353, um pedaço dela. Isso, a 353 é que vai para Monte Verde. Isso. E a vicinal para Torreões ali é a JFA 489. Ô, Thelma, passa o mouse na 353 que vai para Monte Verde. É a de baixo, não é isso, Leon? Isso. Agora, aquela de cima é a Estrada da Lagoa? Essa é a minha dúvida ali. Que acesso a Torreões é aquele. Isso, olha lá, tá vendo? A gente tem dois acessos a Torreões. O de cima é aquela que sai ali perto do Expo Minas, Isso. Isso, tá. E a de baixo lá, vermelhinha, que tem uma mancha verde em volta, é aquela estrada que vai para Rio Preto. É a 353 e sobe a 453. Ah lá, e chega em Monte Verde. 489 para Torreões. Tá? Essa área também, ela tem vários loteamentos que foram feitos dessa forma. Será que todos estariam contemplados ali? Não tem como a gente ter essa informação agora. Mas não. A ideia é essa, né? A ideia é que todos os loteamentos, né,
que estejam aí nessa região, a gente avalie se eles foram contemplados ou não e começar o entendimento de também, gente, as vocações que cada uma dessas 4 zonas de urbanização específica tem. Muito provavelmente, na região ali de Sarandira, você pode ir lá para o lado de Sarandira, Theo? É uma região que hoje, por exemplo, a gente não tem loteamentos ali sabidos, né? Loteamentos irregulares sabidos. Então, a gente tem que entender a vocação dessa área também. Ela vai ser uma área que vai ter uma ocupação semelhante à lá da área de Torreões, a gente tem que agora partir para esses diagnósticos mais específicos. Tá? Passamos para o próximo. Não, eu queria só que você voltasse lá no Torreões, mas na divisa de Juiz de Fora, ali com Santa Bárbara, eu acredito. Abaixa um pouco. Afastar o zoom um pouquinho, acho que é. Tá na divisa, não está ainda. Afasta o zoom um pouquinho e a gente quer ver. Afasta o zoom um pouquinho e abaixa. E abaixa um pouco. A gente quer ver Torreões. Torreões está para. Mas Torreões e Monte Verde. Coloca os dois na tela. É isso aí. Não é porque ali não vai aparecer para nós a região de Pirapitinga. Como que estaria ali, não aparece a palavra, né? Não tem mapeado ali nesse anexo, não. E aí você não vai saber me falar se essa área verde, que a zona específica, estaria dentro ou não, né? Não. A gente pode mapear isso, até passar para vocês terem, né, a interface com os interessados todos, conversarem com eles. Mas o mapeamento de todos esses granjeamentos a gente não tem aqui agora. Bacana, pode seguir. Tá? Mais alguma dúvida aí? Então voltamos para Só lembrando, gente, a hora que ela acabar a exposição dela, a gente vai abrir a palavra e vocês vão poder perguntar também, tá? Voltamos para o slide, então. Por favor. Enquanto a Renata não recomeça, justificar aqui a ausência dos vereadores Charles Evangelista e Marlon Siqueira, que estão em viagens a Brasília, numa audiência com o Ministério das Cidades, né? Então, justificar a ausência deles aqui. Mais um, por favor. Mais um. Só retomando aí, então, para fechar o entendimento, a gente tem aquela área urbana, como a gente falou, né? A verde clara, que é a proposta pelo plano diretor, e essa linha vermelha mais forte aí contornando é o atual perímetro urbano. Então, ele sofre uma expansão ali, em direção à Igrejinha, como eu tinha falado, ali na região leste, uma mancha ali foi incorporada também, mas, no todo, é praticamente o mesmo perímetro urbano que a gente tem desde o plano diretor de 2000. Próximo. Mais um, por favor. A gente vai falar aí da regionalização do município. A gente comentou mais cedo ali os 4 distritos, né? O distrito sede em verde, os distritos de Rosário de Minas ali em marrom, em verde, distrito de Torreões, e em cinza, o distrito de Sarandira. Próximo. Só um destaque para eles aí, que o distrito sede é o Juiz de Fora, ali no meio. Próximo. E aí a gente tem, dentro da área urbana do município, da área urbanizada e áreas rurais também que estão contempladas aí, a gente tem as regiões de planejamento. O que são as regiões de planejamento? Dentro dessa área que a gente diagnostica aí de todo o território, a gente tem algumas áreas que têm afinidades, que têm dificuldades comuns, que têm infraestrutura comum ou que têm características de ocupação semelhantes, e esses agrupamentos foram feitos dessa maneira, por entendimento das afinidades. Então, a gente tem ali as 8 regiões de planejamento contempladas no plano diretor. A gente tinha 7 no plano diretor de 2000, foi feito um ajuste ali nas divisões. Essas divisões ali, consideradas até administrativas, elas vão ser depois mapeadas em decreto. Então, hoje elas já estão, através, né, de georreferenciamento, localizadas,
mas elas podem ser ainda ajustadas, mas elas vão ser amarradas por decreto. Essa divisão ela não é sensível, né, em algumas decisões, por exemplo, de ordenamento do território, mas ela nos ajuda a identificar as características afins e comuns ali naqueles grandes espaços. Então, a gente tem a região de planejamento centro, que é ali, né, o meiozinho ali em bege. A gente tem a centro-oeste, que está em roxo ali à esquerda, que já contempla ali as regiões, né, Monte Castelo, a região ali da Remonta, chegando ali junto. A RP leste, à direita ali, Linhares e vizinhos. A região nordeste, verde claro ali acima. A gente tem a região oeste, Cidade Alta, né, a região de São Pedro e companhia, aeroporto, localizada aqui na área amarela, e em marrom a região sul, já divisa com Matias Barbosa ali, retomando até uma sugestão do Fábio, professor Fábio do FJF do último debate. A gente está contactando já a Prefeitura de Matias Barbosa em função da interface forte que a gente tem ali. Renata, agora mais para entendimento dos engenheiros e arquitetos. A gente tem hoje Juiz de Fora dividido por unidade territorial. Sim. Isso aí substitui a unidade territorial, que são 16 hoje. A unidade territorial hoje ela é um instrumento da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Ela vai provavelmente ser revista, ou em outro modelo, ou em outra linguagem, a gente ainda não tem isso também fechado, mas as regiões de planejamento a gente já tinha no outro plano diretor, uma não está substituindo a outra. As regiões de planejamento... Então, dentro dessas regiões, eu vou ter subdivisões? A gente tem. Pode passar para o próximo, por favor. Zé Márcio está parecendo aluno que pergunta antes da gente ter a resposta. A gente tem as unidades de planejamento. Dentro das regiões de planejamento, a gente tem as unidades de planejamento. Também entendendo as especificidades, né, as características mais específicas dentro daquela região. Então, se a gente pegar ali, só para vocês terem como exemplo, a região leste, de azul ali, que a gente divide em 4 unidades de planejamento. Então, cada unidade de planejamento também tem características ainda mais específicas do que aquela região maior. Então, também foi feita essa divisão, todas essas unidades de planejamento recebem nomes, foram batizadas e também foram identificadas nas suas demandas. Muito provavelmente, a gente vai ter rebatimentos de UTs, por exemplo, unidades territoriais dentro dessas unidades de planejamento. As unidades de planejamento são pequenas partes do território que a gente precisa olhar com mais carinho ainda para a gente conseguir legislar sobre a ocupação, sobre o tipo de edificações que vai ter ali, sobre o número de atividades, a diversidade de atividades que a gente vai incentivar ou conter e por aí vai. Então, elas estão também subdivididas. Só para pegar aqui para vocês o exemplo que eu dei da leste, a leste hoje está dividida. Então, ali a gente tem a unidade de planejamento 1, Vitorino Braga. Vitorino Braga, Progresso, Linhares, a região do Iung ali e Vale das Frutas, são essas regiões. Então, a gente fez essa divisão também para todas as unidades de planejamento do território. Se tiver alguma dúvida ali, a gente retoma alguma. Norte continua maior, ela se expande um pouco além do território, de fato, urbano, né, da área urbana do município. Podemos seguir? Só para concluir aí essa questão do mapeamento, para a gente entrar no debate, próximo, por favor. Próximo. A gente vai entrar aí numa outra classificação também que o plano diretor traz, esse plano diretor traz, que é o entendimento do macrozoneamento do território. O que é macro? É um olhar maior, é um olhar mais amplo. Então, a gente tem o macrozoneamento da cidade. Ali a gente vai olhar ali aquelas áreas mais centrais que estão em tons de terra ali, marrom, amarelo, laranja. Essas são as nossas áreas centrais, é o macrozoneamento central, tá? As áreas em azul são as áreas que estão localizadas nas regiões dos nossos mananciais, Rio do Peixe, Represa João Penido. A gente precisa olhar de maneira diferente para aquelas regiões ali. E as áreas todas em verde, que contornam aqui do lado esquerdo e do lado direito, elas são áreas que são áreas de atenção ambiental que a gente tem que ter também. São áreas que ainda têm muito território ali não ocupado. Próximo. Tá. Nesse macrozoneamento aí, a gente vai conseguir identificar mais os bairros onde a gente está, nessas regiões que estão marcadas aí, destacadas, que são as regiões
da macroárea nossa, do macrozoneamento central mesmo. As demais ali, ao redor, elas estão muito mais já nas áreas, muito mais destacadas ali nas áreas rurais, né? Sobretudo ali à esquerda e à direita. E a gente tem dentro do território urbano ainda algumas áreas ali, dentro das áreas em azul, dentro das áreas em verde, que são as áreas de proteção ambiental. O macrozoneamento, esse primeiro central que a gente está olhando aí, ele é o macrozoneamento 1, ele é o macrozoneamento de requalificação, consolidação e expansão urbana. Então, o que a gente quer já, e que a gente identificou que o território já está ocupado, ele já tem ali as suas características consolidadas, já tem infraestrutura. Todos os bairros, provavelmente que nós conhecemos claramente como bairros, estão contemplados dentro dessas áreas aí. Por que eu estou falando claramente, que a gente identifica claramente como bairros? Porque a gente sabe que começa numa avenida, termina na outra rua, tem um bairro vizinho. As áreas que estão fora aí desse mapeamento, né, dessa linha forte marrom aí, são áreas que estão ainda em construção de território. Então, elas não estão consolidadas de fato. Para elas, a gente precisa dar um olhar atento também. Dentro delas, a gente tem as macroáreas, que a gente tem ali em bege, do lado direito, em ocre, não sei que cor que é aquela no meio, aquela mais comprida, em cinza aqui à esquerda, um amarelo claro e um marrom ali. São as macroáreas. Essas macroáreas, elas estão dentro, essas macrozonas, desculpa, elas estão dentro dessa macroárea 1, que é a de requalificação urbana, né? Então, ali a gente tem, só para posicionar aqui para vocês, a gente tem a macrozona do eixo do Paraibuna, que é aquela que eu falei em ocre, é aquela mais compridinha ali, mais estreitinha. A gente precisa de um olhar específico para ela está às margens do rio Paraibuna, ela encontra lá ao norte com áreas de mananciais, ela está muito próxima da área da represa. É uma área que a gente tem que atentar para qual tipo de ocupação que a gente quer, sobretudo as áreas de proteção do rio, e por aí vai. Eu estou fazendo uma versão resumida aqui, tá, gente? A gente pode depois ajudar a esclarecer os outros conteúdos. A macrozona de consolidação e qualificação urbana, que é a central mesmo, que a gente tem aquela marrom ali no meio. Ela, a gente está trabalhando já com o entendimento de que toda a infraestrutura já está ali, está plena, né? Ela tem avenidas, tem transporte coletivo, tem hospital, tem creche, tem escola, tem tudo ali. O que a gente ainda pode fazer ali dentro? A gente pode adensar mais? A gente pode construir mais? A gente precisa promover mais espaços livres? E por aí vai. A macrozona de requalificação e estruturação urbana, que é ao longo ali da linha férrea, que é aquela cinza esquerda ali, ó. Ela tem também os seus embates ali, com a própria linha férrea, como é que é a ocupação que acontece ali ao longo daquele território, as áreas industriais que a gente tem, o distrito industrial, né? Então, é um outro olhar que a gente também precisa ter. A área em amarelinho aqui ao sul, né, ao canto esquerdo de baixo aqui, é a nossa área macrozona de expansão e desenvolvimento urbano, que é aquela área da zona oeste, da Cidade Alta, São Pedro, toda aquela área que está em amplo crescimento agora e que a gente também precisa ter um olhar específico ali, que tem características muito diferentes das outras que o município tem. E a macrozona de requalificação e contenção urbana, que é aquela begezinha à direita, é a área da cidade onde estão as nossas áreas de risco, as nossas áreas de maior vulnerabilidade social, as áreas onde a gente tem o maior número de áreas de especial interesse social, né, de baixíssima renda, áreas de risco de desmoronamento, áreas de infraestrutura mais precária, ocupações que aconteceram ao longo do ano também. Região do Linhares, né, a zona leste ali, ela tem essas características deficitárias, tanto da topografia, como do solo, como das ocupações que foram acontecendo ali ao longo dos anos. Então, dentro dessa área central, a gente tem essas que eu queria destacar para a gente lembrar que a gente vai precisar também lá nas leis de uso e ocupação do solo entender melhor como que a gente quer continuar ocupando a cidade, promovendo as integrações de transporte. A gente vai falar isso nos próximos debates também. Próximo. Ali a gente destaca, né, as macrozonas. Espera aí, rapidinho.
Acho que tinha slide demais aqui, impresso. Oi? Tá ótimo. Posso terminar antes? Eu acho que eu estou terminando já. A macroárea de desenvolvimento sustentável, que essa a gente tem que ter um olhar muito especial, são essas áreas em verde ali, né? A sudoeste do município e a sudeste ali do município também, porque são áreas que têm ainda, né, áreas verdes, áreas de preservação ambiental que a gente precisa olhar. Então, essas aí eu não vou entrar nas especificidades dela, para a gente não tomar mais tempo. E a gente tem também, por exemplo, a gente estava falando da questão da ocupação rural, né? Então, a gente tem as atividades rurais acontecendo muito ali na região Verde Clara, que é na região lá para Sarandira e na região ali de Torreões, Monte Verde. Então, a gente entende, a gente lê aquilo ali como uma atividade rural, mas que precisa ser sustentável. Ela não pode ser uma exploração desavisada e desordenada também desses espaços. E, por último, aí, o último slide, por favor. Mais um, aí. A gente tem a nossa macroárea de interesse ambiental e de preservação dos mananciais. Elas estão em azul até para relatar essa presença de água, né? Os mananciais, eles não são só nossos, não são só do município, as águas não são só de um território, elas são dos territórios vizinhos. Então, a gente também tem que olhar esses espaços com atenção para a gente não ocupá-los de maneira equivocada e até prejudicar não só o nosso abastecimento e a nossa qualidade de vida, como a dos vizinhos que estão aí, que também fazem uso dessa capilarização, dessa água toda que é transportada ou capilarizada ao longo dos municípios, dos estados e do território nacional todo. Eu acho que de mapeamento eu encerro por aqui, para a gente não estender, e passo para o Zé Márcio para conduzir o debate. Primeiramente, até, presidente, saudar o pessoal, né, cumprimentar. A gente já começou a falar, esquecemos de fazer isso, quero até pedir desculpa, fomos direto. Mas até para deixar bem claro esse debate aqui, porque nós estamos diante de duas situações que, principalmente, a Comissão de Eletrificação e a Comissão de Telefonia vive. Que o plano diretor ele vai cuidar de uma questão para atender as questões de eletrificação, mas a Comissão de Telefonia também trabalha junto ao Executivo para a criação dos distritos. E parece que a Fundação João Pinheiro começa os trabalhos semana que vem para poder medir a área, marcar a área desses empreendimentos para poder ser feita a criação dos distritos de Valadares, Dias Tavares, Humaitá, Monte Verde e Caeté. Então, assim, até para deixar claro que vão ser dois trabalhos acontecendo ao mesmo tempo, mas duas situações diferentes, porque o grupo que está aqui, eles interessam nessas duas situações, porque a criação do distrito tem um programa do governo do estado, que é o Minas Comunica 2, ele só coloca antena de celular onde essas comunidades são distrito. Então, isso para deixar claro também que está acontecendo ao mesmo tempo, e parece que essa marcação, o levantamento dessas áreas vão começar a acontecer semana que vem. Então, não confundirem ao mesmo tempo, porque isso está acontecendo. Então, mas era isso que eu queria deixar, o presidente, e parabenizar mais uma vez a Comissão de Urbanismo por estar trazendo, parece que é a 5ª reunião, e estar fazendo essa apresentação à comunidade que tanto interessa nessa questão da urbanização, principalmente na questão do perímetro urbano da zona específica. Obrigado. Gente, agora a gente passa para a parte mais da conversa, do debate. Os técnicos que estão aqui podem, se quiser manifestar, pode falar. A gente tem um perfil técnico e tem também do público. A Lilian, que está ali à direita, o pessoal que quiser fazer alguma pergunta sobre o que foi falado, alguma dúvida que vocês queiram, por favor, levanta a mão, a Lilian vai até vocês. Na realidade, a demanda da grande maioria, Renata, é sobre essas questões que o Wagner colocou, a regularização, a legalização dessas áreas. Você deixou bem claro que Paula Dias Tavares já está dentro da área urbana. Bom, mas a gente tem outras, como Ribeirão do Carmo, Humaitá, na região de Monte Verde, que não estão. A gente sabe também que está para vir para a Câmara uma mensagem
Isso é fora do plano diretor, que permite que esses loteamentos, esses condomínios que foram criados, possam ser legalizados. Não faz parte do plano diretor, mas eu quero te pedir que você fale um pouco dessa lei também. Já tem alguma pergunta aí, gente? A Lilian vai... Aí a gente faz 3 perguntas, a Renata manda ver. Aí é só dizer o nome e onde mora. Obrigado. Bom dia, Valdemir. Sou do Ribeirão do Carmo. Então foi colocado aí que o Ribeirão do Carmo vai entrar numa área do distrito, em princípio, de Valadares. Pelo menos acho que foi o que eu entendi. E também foi dito que a divisão do solo vai ser diferente em relação ao que é da área central. Então isso aí vai ser uma definição em relação ao que já existe ou vai ser uma imposição aqui do plano diretor? Ótimo. A segunda, vamos fazer 3, gente? E ela faz o pacote aqui. Bom dia, meu nome é Edilene, eu sou de Dias Tavares. A divisão ali não ficou muito específico, onde o granjeamento entrou nessa urbanização, nesse plano diretor? Porque assim, ali deixou claro que era o bairro, né? Não o granjeamento. Foi o que eu entendi. Vamos para a terceira pergunta. Eu vou pedir o pessoal lá já para pôr o anexo 3. Aquele anexo 3, para a gente poder dar um zoom ou não. Terceira. Bom dia a todos, eu sou o professor Antônio, sou proprietário de uma granja lá em Dias Tavares, e a Renata diz o seguinte, que lá já faz parte da área urbana. Aí eu gostaria, Renata, que você explicasse o seguinte, porque quando você fala da área urbana, por que até então o saneamento não chegou até lá, se lá é uma área urbana? Eu falo isso como professor de geografia também, como geólogo. Obrigado. Então, gente, vamos... A Renata, então, vai responder essas 3 perguntas e depois a gente traz mais pergunta aí. E a Thelma está indo para lá para identificar as áreas. Bom, começando com a pergunta do Zé Márcio, a lei de regularização está sendo construída desde 2016, é uma lei de regularização de loteamentos urbanos, né? Então, é uma lei de regularização dos loteamentos que estão dentro da atual área urbana. Para a gente conseguir lotear, regularizar os loteamentos que estão fora da área urbana, que estão dentro de alguma dessas zonas de urbanização específica, o plano diretor precisa ser aprovado para eles serem contemplados como loteamentos urbanos. Ela está vindo para a Câmara, não sei a data exatamente, eu faço parte do grupo, mas não o coordeno. Então, ela está chegando para cá para ser aprovada, para que esses loteamentos consigam ter acesso a outras questões que, por exemplo, instalação de iluminação, que às vezes a CEMIG não consegue instalar iluminação, energia elétrica, num loteamento que não está aprovado, regularizado. Sim, a pergunta aqui é se, essa lei sendo aprovada na Câmara, esses loteamentos todos irregulares que estiverem dentro da atual área urbana podem ser submetidos a essa lei e conseguir a aprovação deles, se eles também cumprirem as exigências da lei. Só pegando o gancho aí com a pergunta do Antônio, para organizar a resposta aqui, quando um loteamento ele é implantado de maneira irregular e o loteador não cumpre, não completa ali as instalações, que é a obrigação dele por lei, a nossa Lei Municipal 6908, tá, de 1986, ela prevê a implantação. E se ele não implanta, aquela população que comprou, o senhor é um dos moradores de um deles, essa população ela fica realmente desprovida de um atendimento de água e de energia, porque o loteador não cumpriu com todas as suas funções, com todas as suas obrigações que ele tinha ali para aquele local. Então, faz parte de um processo de regularização, a conclusão do cumprimento das instalações hidrossanitárias, de drenagem, as instalações para receber a energização, e por aí vai. Então, faz parte desse processo. Então, a gente também espera que o Executivo esteja enviando essa lei aí nos próximos dias,
né? Próximos dias, eu imagino já está entrando em janeiro para votação aí na abertura do ano de 2018. Tá? Desculpa, eu não me recordo o nome de quem fez a primeira pergunta. Eu ia começar a anotar aqui, eu perdi. Valdemir. A lei de uso e ocupação do solo, ela não vai ser uma imposição, porque também estamos prevendo o processo participativo para os demais desdobramentos de leis de uso e ocupação do solo. Então, assim como foi feito o plano diretor, que chamou as comunidades a se manifestarem, a ideia é de quando a gente tiver com a estruturação, né, uma sugestão, uma estruturação, a gente também convide todos a contribuírem ali com o que seria a construção para aquelas vizinhanças, para aquelas comunidades ali das zonas de urbanização específica. Tá? Então, a gente vai entender, como eu falei mais cedo, as vocações daquelas áreas. Se eu tenho regiões que já não têm uma vocação de urbanização ou de atividades industriais ou nada disso, e aí eu estou fazendo uma referência, por exemplo, a 267, com a presença da Votorantim. Hoje ela pede ali algumas atividades que hoje até o município se sente engessado de poder oferecer para uma indústria que oferece emprego, etc., e tal, na cidade. Ali a gente vai ter que entender um tipo de ocupação. Nas regiões de Torreões, Monte Verde, que estão dentro das áreas de exploração rural, outro tipo de entendimento ali de ocupação de solo e por aí vai. Tá? E a Edilene, de Dias Tavares, a pergunta foi do posicionamento, a Thelma vai mostrar ali no mapa para a gente. O problema é que o cursor está com uma... Vocês estão conseguindo enxergar uma cruzinha ali? Está na posição aí, Thelma? Mexe só um pouquinho para o pessoal identificar onde está o cursor ali, gente. Embaixo do escrito Rio Paraibuna, sobe só mais um pouquinho que o cursor ficou em cima da divisão das telas ali, ó. Aí, mostra de novo. Uai. Thelma, troca para uma outra ferramenta aí que está no... Aí, ó. Boa. Está naquela região ali, gente. Palmas para a Thelma. Ele está ali naquela região, a gente não tem, né, a memorização precisa da localização dele, mas ele está dentro da área urbana do município. Hoje, de uma área chamada Zona de Expansão Urbana. Granjeamento de Dias Tavares. Sim. Espera aí, só um minutinho. Só um minutinho que ela vai levar o microfone do senhor para tudo ser gravado. Pode levar. Desculpe a interrupção, mas é para esclarecer bem. Há um bairro chamado Dias Tavares. Aqui estão quase, a maioria aqui, são pessoas do granjeamento Dias Tavares. O granjeamento Dias Tavares é logo depois do bairro, depois da linha. Então, eu não vi claramente no mapa que todos os 630 alqueires do granjeamento estaria contemplado ali. É um granjeamento muito, muito grande. Ele é maior que muitas cidades aqui perto. Então, eu não consigo ver os contornos ali. Ali, pelo que você falou, é 1 quilômetro das estradas vicinais. Não sei exatamente o que vocês consideram estradas vicinais. Não, aí ele não está contemplando estradas vicinais. Não. Ali ele está dentro da área urbana do município. Eu ali a não gente consigo não ver. veio, eu confesso, a gente não veio preparado para ter o mapeamento de todos os granjeamentos, porque a gente veio explanar o texto do plano diretor. Mas a gente se coloca à disposição, já ofereci aqui ao vereador, para a gente mapear isso e deixar à disposição para vocês identificarem melhor os perímetros de cada um. Para mim, eu acho que para nós agora bastaria, como você já disse ali, a intenção de contemplar todo o granjeamento na zona de expansão. A nossa ideia é essa. Os contornos do granjeamento estariam na zona de expansão? Ele já está hoje. É Já isso está que a gente hoje. quer dizer. Independe do plano diretor Entendi. a situação de vocês. Ótimo. Hoje, na situação que nós temos hoje, 2017, sem o plano diretor participativo aprovado, Dias Tavares já é passível Granjeamento Dias Tavares. Granjeamento Dias Estaria. Tavares já é passível de regularização. Ótimo. Então, Se ele então está a sua todo explicação já me contemplado, basta. todos os hectares, a gente vai precisar avaliar no processo de regularização, junto à Secretaria de Atividades Urbanas. Tudo bem. Mas, assim, uma prévia que a gente já observou é que ele está na área urbana. O nosso pleito agora, no momento, que o granjeamento esteja todo contido no plano. Ótimo. Eu acho que um outro pedido que nós faríamos, até por uma questão social,
que o granjeamento já existe há 18 para 20 anos. E hoje lá moram aproximadamente umas 400 pessoas, famílias. E na nossa festa de final de ano que fizemos, nós tivemos lá perto de quase 150 crianças, que vão de van, atolam no barro, as pessoas descem do ônibus à meia-noite na profunda escuridão. Esse povo todo que está aqui, ó, quase vive essa situação. Então, o que eu faria, no pedido em nome da associação, é se vocês poderiam começar essa movimentação de fora para dentro, tentar abraçar, né, o granjeamento, os outros, porque é uma questão social sendo envolvida aí no caso, né? E existem pessoas lá, vivendo lá. Muito obrigado. Fazendo um resumo, então, o granjeamento Dias Tavares já está contemplado dentro da área urbana hoje, já está passível de, né, pleito à lei, assim que a lei passar. Então, a lei passando, vocês já estão aptos a pleitear a regularização do granjeamento de vocês. Com a regularização, muito provavelmente, as áreas destinadas ao município para a presença de um equipamento vão ser avaliadas, se o município tem condições, se está previsto no orçamento, porque hoje o granjeamento não existe oficialmente, né? Ruas e todas as instalações ali necessárias não existem oficialmente. Então, esse processo continua a partir desse momento. Então, acho que fazendo uma linha aí de resumo, seria por aí. Vou passar a palavra para o vereador Kennedy. Antes de passar para ele, vamos clarear bem a coisa, então. Dias Tavares, por exemplo, hoje já está dentro da malha urbana. Ribeirão do Carmo, estou dando um exemplo, depende do plano diretor. Dias Tavares, então, agora a gente tem que brigar para essa lei vir do Executivo da Prefeitura para a Câmara, que permita que o loteamento seja regularizado, não é isso? Vou passar a palavra ao vereador Kennedy. Bom dia a todos. Eu, como presidente da Comissão de Eletrificação Rural dessa casa, nós assumimos em março, a gente vem trabalhando constantemente no que diz respeito à eletrificação rural. Como Dias Tavares já está contemplado como área urbana, o granjeamento de Dias Tavares, nós vamos tomar a iniciativa agora, junto com o vereador Wagner e junto com o Melo, nós vamos até o promotor de meio ambiente do nosso município, que é o Alex, e vamos propor a ele mandar agora no granjeamento Dias Tavares um perito para poder fazer um levantamento dos danos ambientais que foram provocados lá naquele granjeamento. E a partir deste momento que a gente fizer isso, a gente pode estar junto com vocês, nos organizando para poder fazer com que virem uma realidade hoje em Dias Tavares, né? Em janeiro, eu acredito que vai estar vindo aqui essa lei para ser votado. Vamos pedir ao Executivo também para acelerar isso. Vamos pedir ao Executivo para acelerar, para que chegue nessa casa, que a gente vote. E a primeira coisa que a gente precisa de saber aqui hoje, se alguém possa me indicar, se há uma associação constituída lá no bairro Dias Tavares, lá no granjeamento, porque foi uma das condições que o promotor Alex exigiu nossa, que se tem lá uma organização para poder estar representando o granjeamento, constituída, né, que todos os moradores constituíram que aquela pessoa é o representante legal daquela comunidade. Temos? Então, tá bom. Então, eu já vou... Depois eu quero o nome dessa pessoa, né, que é para a gente poder já estar agendando com ela, para a gente acabar de acertar esses detalhes aí. Eu, o vereador Wagner e o Melo, nós vamos estar em conjunto trabalhando nisso aí. A Sheila também, desculpa, a Sheila também participa. Obrigado. Vamos para mais duas perguntas e vocês podem levantar a mão, podem participar, pode ficar à vontade. Sempre identificando, por favor. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, sou engenheiro, urbanista, urbanizador. É preciso nos remeter à Lei Federal de Loteamento 6766/79 e a correspondente municipal, que eu não me lembro do nome.
do número. Fato é que essa lei foi extremamente importante para regularizar, para impor ao loteador, e eu lido com essa situação desde a década de 90, sempre cumprimos todas as nossas obrigações, e aqui eu não entendi a questão, por exemplo, até sem um certo nexo entre o adensamento da malha urbana, pelas adversidades que vai causar com relação à expansão urbana, e ao mesmo tempo agora nós, enquanto cidade, enquanto comunidade, defendermos a expansão urbana para a área dos distritos. Lembrando que, se não é do conhecimento de todo mundo que está aqui, as fazendinhas, não vou citar nomes, aonde vocês foram de boa fé, adquiriram, são irregulares, foram proibidas pela Justiça Mineira, com ordem do cartório, do Fórum de Juiz de Fora para o cartório de registro de imóveis, vocês sabem disso. E agora, eu gostaria que me respondessem se esses contornos estão levando em consideração essas fazendinhas, que não cumpriram os rigores da Lei 6766, de loteamentos. No tocante à caixa de ruas, no tocante a questões ambientais, no tocante às áreas que têm que ser doadas para usos institucionais de reflorestamento, da infraestrutura completa que, ora, vocês agora sentem falta, que era obrigação do loteador, como foi para mim, e que nós cumprimos toda a nossa parte. E agora o que acontece? O orçamento público vai ter que cobrir essas diferenças? Vai caber o orçamento público nosso, que está totalmente comprometido com a malha urbana, para atender o que faltou de infraestrutura para essas pessoas de boa fé que compraram, que estão sem esgoto sanitário, estão sem água, sem energia elétrica? O orçamento público de Juiz de Fora, e termino minhas palavras, contempla essa expansão urbana, sendo que o nosso orçamento é limitado? Fica aí a minha pergunta. E termino. Acho muito questionador que se expanda a área urbana, contemplando dezenas de fazendinhas que foram feitas e que estão proibidas de passar a escritura, porque não terminaram e não seguiram os rigores da Lei 6766. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Mais alguma pergunta? Que aí a gente passa para a Renata responder. Meu nome é Lélia Grangeiro Dias Tavares. Aqui nós temos os interessados, a associação que está puxando por nós. Mas é importante, tem ônibus na rua principal, não tem um poste. Eu acho que seria de interesse para a prefeitura. E nós que estamos lá dentro, que conversamos um com o outro, é de interesse alguém ter um poste na sua frente, mesmo que não foi feita a estrutura para ter urbanização, mas todo mundo quer a melhoria. Então, eu acho que a prefeitura, com a comunidade, há possibilidade de se entender e colocar para nós uma posteação, mesmo que tenha que pagar, que eu sei que você tem que pagar a estrutura da sua rua. Não foi feito, mas tem como conseguir. Mas não tem interesse, só sabe assim, se derruba uma árvore, vai lá, prejudica um granjeiro. E isso é enxergado, mas ninguém vê as nossas necessidades. Então, eu, como converso com vários granjeiros, nós temos interesse, sim. Se não foi feita a estrutura, queremos pelo menos postes na rua principal. Vai ônibus, porque a empresa não se interessa. E da rua principal, temos interesse em comprar postes, em puxar um transformador para que abasteça a sua área. Então, acho que falta aí um pouco de interesse para a comunidade. Não estou dizendo o granjeador que não fez estrutura, mas nós, granjeiros, temos interesse em urbanizar. Então, é um caso a prefeitura pensar e não sacrificar tanto os granjeiros, né? Obrigada. Obrigado, senhora. Tem duas perguntas, tem mais uma? Geoffrey, atualmente estou no Ribeirão do Carmo.
Minha pergunta é simples e nós vimos aqui todos os dias, o senhor acabou de falar da alegoria mesmo, a pessoa descendo do ponto de ônibus, no meio do barro, agarrando com van. E eu já ouvi falar, não sei se existe, não sei, que existe uma lei que os ônibus têm que passar em vias que são asfaltadas. Não sei se é verdade. Se tem linha de ônibus, a via tem que ser asfaltada. E outra coisa, todos nós hoje temos televisões em casa, temos internet, temos meios para tudo. Vimos propaganda da CEMIG aí toda hora. Luz para todo. A CEMIG levou luz para a zona rural, a CEMIG levou luz para não sei aonde, a CEMIG levou luz para a Lua, mas não leva para os loteamentos aqui dentro do Juiz de Fora. Por quê? Qual a diferença de Juiz de Fora com os outros lugares aí, Ceará, a Lua, para Marte? Até a água estão achando em Marte. Mas não coloca luz aqui no Juiz de Fora, nos ganjamentos, não coloca um asfalto lá para o senhor descer com a van dele, com a família. Não coloca, tem um montão de luzes de Natal esparramadas pela cidade todinha. Não tem uma na minha granja, na porta da minha casa. Eu tenho que sair no escuro. Gente, é luz para todo. É lei federal? Ou Juiz de Fora não é Brasil? Infelizmente. Obrigado. Vou passar agora para a Renata e pode ir juntando mais perguntas aí, gente. Bom, gente, começando com a pergunta do Eduardo. Estou avaliando aqui, estou tentando entender a questão da falta de nexo que você levanta, né? Mas o que é previsto na zonas de urbanização específica não é a regularização desses loteamentos. É um atendimento às vias BR e vicinais e as ocupações que podem vir a ter ali. Então, a gente não está, em momento nenhum, defendendo o adensamento. Não é essa a ideia e não é isso que pelo menos, o Executivo quer propor ali. Como eu falei, uma urbanização moderada é ter algum tipo de infraestrutura, sobretudo porque a gente vai ter distritos nessas regiões, nessas pontas, principalmente, dessas zonas de urbanização específica. É uma ideia, né? E a Fundação João Pinheiro está aí semana que vem, para tentar entender a possibilidade de elevação desses bairros, dessas vilas, desses povoados, a distritos. Então, a gente não pode isolar um distrito do município do seu distrito sede. Então, a ideia dessas zonas de urbanização específica é terem essa urbanização moderada, e eu me permito aqui, Renata, técnica, dizer moderadíssima, perto do que a gente tem nos nossos ambientes urbanos. Então, isso não é a ideia do plano diretor, não é essa a ideia. É fomentar ali uma possibilidade de até ocupação mesmo, para, por exemplo, favorecer produtores rurais, que eles possam ter um entreposto de comércio dos seus produtos, que eles possam abastecer as regiões, os entroncamentos. Então, é um sentido de desenvolvimento sustentável daquelas regiões, que estão sobre áreas que a gente avaliou ali, a gente olhou pelo diagnóstico, estão sobre áreas de atenção para desenvolvimento sustentável. Então, a gente não pode... Então, isso é uma coisa. A segunda a gente já tem uma lei federal hoje, 13.465, de 2017, fresquinha, saiu dia 11 de julho de 2017, que ela já prevê a regularização, e ela quase previu a regularização da Amazônia toda, como um todo. Então, a chamada Lei Gisele hoje, porque a Gisele Bündchen bateu pela Amazônia, talvez a gente tenha que bater pela nossa. O que a gente está batendo pela nossa no grupo do Executivo? É fazer uma lei de regularização que não tire o ônus do loteador que loteou errado. E aí, por isso, também o procurador Alex Santiago pede pela representação de uma associação de moradores, porque a associação de moradores, se não conseguir retroagir aquele processo ao loteador que vendeu sem cumprir com todas as exigências de aprovação de projeto, de cumprimento das suas instalações mínimas, de posteamento, e aí, se me permite, Leia, eu já te respondo a sua pergunta nessa. O posteamento ele é uma obrigação do loteador, mas a CEMIG, e aí também fazendo um gancho com a pergunta do Geoffrey, né? Qual que é o entendimento aí, sobretudo do Ministério Público, e por isso a CEMIG não leva a luz para todos? Porque ela não pode levar a luz para quem está irregular perante o município. Então, é por isso. Não é porque ela não quer. Então, talvez a gente tenha até também trazer uma outra conversa com a Comissão de Eletrificação, com a CEMIG, para ela entender, para ela explicar, explanar, para que todos entendam os motivos dela também.
porque ela não pode consolidar uma instalação de energia elétrica onde não há regularidade. Então, tem outras questões que estão envolvidas aí. Tá? Concordo com essa questão de que é preciso, já que, né, existe o assentamento, existem, né, 400 famílias ali, que precisa ter uma infraestrutura mínima, mas essa infraestrutura mínima precisa estar de acordo com as demandas mínimas que o município, o Estado e a federação colocam aí também. Alguma pergunta mais, gente? Só um minuto. A Lilian já está chegando aí. O nome e a localidade. Meu nome é Luiz Antônio, também sou de Dias Tavares. Eu gostaria de só implementar o que o senhor disse ali. Dias Tavares é um município, antes da linha, que existe já um bairro consolidado. Só que o granjeamento de Dias Tavares é um bairro que, quer dizer, é um granjeamento que começou, que é maior do que o bairro consolidado. E lá também existe luz em alguns lugares. Então não poderia existir um entendimento para que isso aí fosse consolidado? Como o nobre amigo aqui disse, né, que no ativismo moderno hoje, não pode se construir mais locais onde não existe infraestrutura. Tá, já que aconteceu isso, não tem como consolidar isso, porque lá existem famílias, cadeirantes, existem pessoas que já moram ali que não tem jeito de voltar mais para trás. Então, nós queremos só consolidar isso, melhorar as condições do povo de viver dignamente, humanamente. Porque o povo vota, compra, vai no supermercado, compra gasolina e não tem direito à luz. É só isso É só isso. Passar para o próximo. Bom dia, meu nome é Ana, eu moro no bairro Dias Tavares e eu comprei a granja deve ter uns 5 anos mais ou menos, mas de quem eu comprei há mais ou menos já tem no mínimo uns 18 anos e a minha parte é toda com energia, desde a granja do Vicentão até o finalzão lá da minha rua, nós somos todos com energia elétrica. E eu luto para o povo que ainda não tem, né? Porque não é porque eu tenho que eles não possam ter. Então, eu luto para as pessoas que não têm, como ele falou, como a minha parte ali já tem energia elétrica, é só a prefeitura complementar o que está faltando. Porque não vai ser o granjeamento todo, vai ser só uma pequena parte. Agradeço a oportunidade. Mais um lá atrás, lá para inteirar os três. Bom dia a todos, eu chamo Marcos Alexandre, sou lá de Dias Tavares, eu faço parte da APM lá. E é o seguinte, eu também estou lá há 18 anos, sou um dos primeiros granjeiros lá. Nós já fizemos várias reuniões aqui, nós já ouvimos isso aí várias vezes. Hoje, o empreendedor não tem condição de fazer mais nada lá dentro, infelizmente, a gente sabe disso. Ele tem um dinheiro preso aqui, que a gente já pagou aqui, está preso aqui no fórum aqui, que a gente não sabe quando vai tirar, se vai tirar ou não vai, se consegue fazer alguma coisa lá dentro do granjeamento. E essa parte lá que a minha vizinha falou lá, essa parte foi feita depois da assinatura do TAC. Entendeu? Foi feito pela primeira associação que a gente fez lá. Quando o empreendedor foi preso. Aí a CEMIG vem sempre com essa desculpa do TAC. Que não pode fazer nada lá porque assinou um TAC. Só que esse empreendimento da luz lá foi feito depois do TAC. Eu tenho as plantas assinado, feito o projeto pela associação, não foi o empreendedor que fez. Então, aí tem sempre uma desculpa, que não pode fazer porque foi feito isso, tem impedimento disso, impedimento daquilo. Se foi feito depois do TAC, por que hoje existe esse impedimento, que não tem impedimento também pela CEMIG? A gente sabe que não existe, entendeu?
Então a gente quer saber a verdade, porque sempre tem enrolação, entendeu? A gente só quer saber a verdade. Porque aí falta documento disso, documento daquilo, não sei o quê, falta isso, falta aquilo. Mas toda vez que a gente chega num lugar, está faltando isso. Toda vez que chega em outro lugar, está faltando aquilo. Aí você vai lá na CEMIG e não tem impedimento. Chega na prefeitura e não tem impedimento. Então, aonde que está o impedimento? Né? O Kennedy sabe da nossa história, já procuramos o Kennedy aí, antes dele ser vereador, ele conhece a nossa história bem antiga. Né? Outros vereadores aqui também conhecem. O Bruno conhece a nossa história, quando ele era vereador, que ele presidiu a Câmara, ele sabe da nossa história também, já teve várias reuniões com a gente também. Então a gente só quer saber o caminho que a gente tem que tomar certo. Você entendeu? O caminho, as pedras já estão até quebradas, de tanto que a gente já passou já. Aqui, obrigado. Eu vou tentar ajudar a responder, pelo menos na questão do Marcos lá. O que acontece? Esses empreendimentos, esses granjeamentos, eles foram criados nas áreas rurais. Na realidade, essas granjas deveriam ter áreas superior a 20 mil metros quadrados. Então, essas áreas, o que eles fizeram? Pegaram essas áreas e depois foram dividindo, fracionando ela em 2 mil metros, 3 mil metros quadrados. E que nessa situação, não só Dias Tavares, como Maitá, Ribeirão do Carmo, também Monte Verde, toda a região de Juiz de Fora. Quer dizer, eles descaracterizaram esses imóveis, que eram para ser rural, e ficou como urbano. Então, dentro do que você está perguntando, o caminho que a comissão vem estudando, junto com o Poder Público Municipal, junto com o Ministério Público, várias reuniões com o doutor Alex, é que realmente fosse feito esse caminho. Só que para poder fazer a lei que a Renata falou aqui, primeiro tem que estar aprovado no plano diretor essa expansão urbana. Aí depois que vai ser feito. Então, o caminho está sendo mostrado. Hoje nós precisamos aprovar o plano diretor para depois ter essa lei para aprovar esses empreendimentos, esses loteamentos, mas isso não quer dizer que vai tirar a responsabilidade. Inclusive, isso está em ata, que para poder amanhã colocar a iluminação, colocar essas infraestruturas lá, a associação está assumindo essa responsabilidade, hein, que iam ratear, entendeu? Parece que responde até a pergunta do Eduardo, que também questionou. Então, assim, isso ficou acordado que a própria comunidade também, através das associações, quem participou em todas as reuniões anteriores, isso ficou muito bem claro. Entendeu? O poder público vai ajudar no que pode, mas a associação é quem vai ser a responsável por tudo. Então, nós estamos tentando achar um caminho para legalizar essa situação, que, na realidade, não poderia ser. O TAC foi assinado, algumas obras, pode ter acontecido, eu não quero justificar, mas acredito talvez seja projetos que estavam aprovados anteriormente, mas se não está, teria que denunciar no Ministério Público que eles iam lá e retirar, entendeu? Não, então, assim, não sei se foi esse o caminho, porque eu não tive o acesso a essa denúncia que você está fazendo aqui agora. Então, depois que assinou o TAC, ter ido lá e aprovado um projeto e colocado. Então, eu acredito que isso, se chegar ao Ministério Público, vai dar dor de cabeça para quem colocou isso lá. Tá? Espero ter contribuído aí. Acho que o garotinho vai completar. A qual? Foi colocado antes do TAC. Passa o microfone para ele, só para ele completar. É o nosso vice-presidente lá de Dias Tavares. Na minha granja eu tenho luz. Em uma parte do granjeamento tem luz instalada. Naquela época, a CEMIG instalava normalmente. O TAC foi assinado com a CEMIG em 2009. A partir de 2009, não pôde mais fazer instalações. Eu não tenho conhecimento, eu afirmo categoricamente que não houve instalação nenhuma pela CEMIG de luz após o TAC. Tenho certeza, eu tenho documentos que mostram isso. Então, o pessoal que instalou a luz, instalou normalmente. Agora, o que pode ser levantado, que o granjeamento foi formado em 2009, no ano 2000, só em 2009, 9 a 10 anos depois, que o meio ambiente fez chegou, vamos dizer assim, né?
e fez o TAC com a CEMIG. A partir daquele momento, a CEMIG não poderia mais colocar luz. Então, as pessoas que estão com luz instalada lá é regular, elas pagaram como eu paguei, não há nada de irregular. Depois, então, que não fez mais instalações. Muito obrigado. Não, foi bom essa colocação. O importante agora é que nós estamos achando um caminho para que regularize toda a situação, independente de como é que já foi feito. Vamos caminhar. Esse que eu vejo que é a solução, né? Já que temos que achar essa solução aí. Trazer, juntamente agora com o plano diretor, essa lei para poder regularizar essas questões o mais rápido. Essa que eu acho que é o caminho, né? Deixa eu passar para o Zé Márcio aqui, que ele deve colocar alguma coisa a mais. Reforçar as palavras do Wagner. Essa lei do Temer, que saiu agora em julho, né? Ela realmente permite a regularização de tudo. A fala do Eduardo, o Eduardo é um loteador com sucesso, sempre fez seus empreendimentos com sucesso, urbanizou, implantou, ele tem essa preocupação mesmo, né? E a Renata, essa lei que está sendo construída lá, a gente vai apertar o executivo. Não há um vereador que não tenha uma demanda de Dias Tavares ou de outro loteamento pela energia elétrica. E a gente sempre bate nessa questão do TAC da CEMIG. Mas agora a gente forçar essa lei vir o quanto antes, porque aí Dias Tavares se enquadrando, ele se torna legal. Então, Dias Tavares legalizando, saiu desse TAC. Já saiu desse TAC. Pode fazer a pergunta, por favor? Bom dia a todos. O meu nome é Ademir. Praticamente a pergunta que eu vou fazer já está esclarecida. Eu estou construindo uma casa lá no Grangeamento Dias Tavares e na minha rua tem os postes. Tem muitas casas que já tem a energia ligada. E eu fui na CEMIG e eles me negaram, dizendo que o Ministério Público tinha embargado o granjeamento. E aí eu fui lá no juiz das pequenas causas e a CEMIG mandou 2 advogados lá, apresentando eles. E eles disseram a mesma coisa, que o Ministério Público tinha embargado o granjeamento, que eles não poderiam ligar. Mas nessa rua que eu estou construindo, a minha casinha lá, tem os postes, tem energia nas casas que já tem, e eu paguei três prestações de 517,11 centavos. E eles estão me negando. Eu sei que vocês aí já precisa dessa lei, né, do PAC, mas eu conto com a força de vocês, porque não sou eu, estou precisando lá da energia para mim morar, como mais de 500 famílias que já moram lá precisam também de energia. Obrigado. Marcos, você pediu para falar a verdade, né? Você quer saber da verdade, então eu vou falar para você a verdade aqui. A verdade é o seguinte, que a luz no granjeamento Dias Tavares, ela já é uma realidade. Isso você pode contar. Tá bom? Porque eu e o Wagner tivemos com o promotor, o Alex, juntos, nós dois estivemos lá, e a gente viu no promotor uma vontade imensa que a luz chegue até a Dias Tavares. Então, nós já nos comprometemos aqui, vamos fazer uma reunião com o representante legal, porque eu acredito que existe um representante ou são 2? Como que é que está funcionando hoje isso lá no granjeamento Dias Tavares? Tem um representante? Uma associação? É uma só? Isso que eu já escutei.
Entendi. Então, nós vamos juntar as duas, ok? Vamos trabalhar com as duas. Não, precisamos trabalhar com as duas. Nós temos que ter força. Precisamos das duas para poder, né, fazer com que as coisas andem. Porque se tiver divisão dentro do granjeamento, fica difícil de trabalhar. Nós temos que comungar do mesmo pensamento. Não podemos ter divisão dentro do granjeamento. Não? Então, beleza pura. Então tá bom. Então nós vamos pegar o nome, né? O Emílio tá ali, Emílio pega o nome, que nós vamos fazer eu vou pessoalmente fazer o garotinho, o garotinho também, né, garotinho? Você tem que estar envolvido conosco nisso aí. Você é o articulador ideal. E nós vamos conversar a respeito do próximo passo que nós vamos tomar junto ao promotor. Isso é de imediato. Tá bom? Isso para janeiro a gente já está provando. Né? Entendi. Então nós vamos marcar com vocês aí para janeiro, tá bom? Primeira semana de janeiro. Primeira semana. Vou levar vocês no promotor. Nós vamos direto no promotor. Gente. Desculpa, gente, não posso atropelar, não. Primeiro eu tenho que conversar com o promotor para ver se ele tem agenda para janeiro, tá bom? Pode falar. Meu nome é Sueli. Eu gostaria... O som. Meu nome é Sueli. Eu gostaria de saber sobre o Ribeirão do Carmo. Você falou uma palavra aí que Dias Tavares é uma realidade. Aí eu queria saber o que você diz do Ribeirão. Essa palavra também você pode nos dizer? Com certeza. Só que o Ribeirão depende do plano diretor ser votado nessa casa. É outra para lá se tornar uma área urbana. Entendeu? Dias Tavares já é área urbana, já está contemplado como área urbana. Mas eu acredito também que é uma realidade. Ah, tá ok, obrigado. Plínio. A situação é o seguinte. Nós criamos uma associação porque chegou a um ponto que, por palavra, não tinha mais como resolver a situação. Lá no engajamento tinha 2 linhas de ônibus. Nós colocamos 8 só em palavras. Com referência às ruas, esse negócio, sempre ajudando nós lá, a máquina ele lá ia ajudar. Agora, criamos uma associação para resolver problema. Mas eles do SPM poderiam ter juntado a nós, entendeu? Para ajudar a gente, que não foi feito isso. Então, criou-se uma associação, um SPM depois. Entendeu? Mas eu acho que isso agora já está resolvido, né, Plínio? Acho que nós vamos juntar aí, né, Marcos? Vamos levar isso para frente. Mais alguma pergunta? Alguém? Mais 2. Com licença, Marcos Alexandre, Ribeirão do Carmo. Como já foi dito, a situação, inclusive, funcionaria para desengessar algumas coisas em relação, inclusive, a Votorantim. Existe alguma possibilidade de prazo para que a gente possa, principalmente, se programar para o que possa acontecer em relação a Ribeirão do Carmo, principalmente em relação à energia elétrica, já que já temos uma associação consolidada, votada pelos moradores de lá, e estamos esperando simplesmente que possa ser solucionada a questão da energia elétrica para que possamos outras pessoas que têm intenção de morar e não têm condição por conta da ausência de energia. Legal. Outra? Pessoal, desculpem, mas eu não posso ficar calado. O Zé Márcio me conhece, né, Zé Márcio? O que eu estou observando é o seguinte, nós temos 2 associações. Nós temos do bairro Dias Tavares e tema do granjeamento. O que eu estou observando aqui é o seguinte, é o jogo de vaidade. Por que não une as duas em uma para resolver o problema? Por que esse jogo de vaidade?
Isso aí para mim é uma palhaçada, me desculpem. Legal. Então, a primeira pergunta lá. Qual que é o nome? Seu nome, por favor? Do Marcos. Ribeirão do Carmo, nós vamos depender do plano diretor. Então, nós vamos acelerar essa discussão do plano diretor para estender aquela área específica para o Ribeirão do Carmo. A partir daí, Ribeirão do Carmo e Dias Tavares depende dessa segunda lei que a gente vai buscar lá no Executivo. Ela vai contemplar loteamentos em áreas rurais, mas também loteamentos em área urbana. A gente tem aqui também alguém que tem loteamento em área urbana. Tá? Previsão de votação do plano diretor é para março. A gente quer ver se até março conclui ele. Encerra esses debates e em março a gente coloca em votação aqui com os vereadores votando, colocando emendas. Hoje nós tratamos dessa questão de zoneamento, área urbana, área rural, mas tem outras questões no plano diretor que a gente vai acelerar essa discussão. A gente não abre mão de ter essa discussão. Hoje, para vocês, foi muito importante. E tem outros segmentos também que o plano tem essa importância. Nós estamos chegando no nosso tempo ali da televisão, que tem um prazo para essa transmissão. Alguém aqui da mesa tem alguma colocação a fazer? Hoje foi muito específico para essa demanda, né? Agradecer aqui o pessoal da mesa, agradecer a vocês que mais uma vez vieram aqui. A gente sempre diz assim, ouvo de vocês o seguinte, é mais uma reunião. Mas se essas reuniões não forem acontecendo, a gente não vai apertando o parafuso certo, na hora certa, no lugar certo, para que a gente tenha resultado. Qualquer outra demanda, qualquer outra questão, encerrada essa transmissão, tanto o pessoal da Prefeitura quanto nós estamos à disposição, a gente continua aqui, encerra a transmissão, mas continua aqui à disposição de vocês. O e-mail para qualquer sugestão ou pergunta é planodiretor@câmarajf.mg.gov.br. Agradecer a presença do vereador Kennedy, vereador Wagner, vereador André, que estava aqui. Justificamos já ausências do vereador Adriano Miranda, Betão, Sargento Melo, Rodrigo Matos também estava aqui, como do Charles e do Marlon. E temos agora a presença luxuosa também do vereador Júlio Obama Júnior. Pessoal, agradeço a todos a presença. Nosso próximo encontro é em janeiro. Muito obrigado, bom dia.